Bom, a partir daí, né, no livro dos Médiuns nós vamos encontrar lá no capítulo 1, né, uma pergunta provocativa que Allan Kardec utilizou, né, para inaugurar esse capítulo. Ele fala sobre isso, né, a partir dessa pergunta: existem espíritos? Tá? E ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a causa principal da dúvida sobre isso, tá, está basicamente na questão do quê? Da ignorância quanto à verdadeira natureza dos espíritos. É daí que se levantam todas as dúvidas, particularmente em relação a essa questão da existência dos espíritos. Tá? O que nós poderíamos nos perguntar, né, ou que nós, por uma analogia, né, nós poderíamos fazer, né, é em relação ao próprio passe espírita. Tá? Se nós pensarmos, né, sobre a questão do passe, será que nós não poderíamos nos perguntar, né, se a principal dúvida em relação ao passe, a sua efetividade, a sua eficácia, tá? Será que ela também não reside, né, na questão da ignorância sobre as propriedades do perispírito, né, particularmente em relação às suas, ou melhor, ao perispírito em relação às suas funções e propriedades? Se Kardec está dizendo que a dúvida em relação à existência dos espíritos, né, reside na ignorância em relação à natureza dos espíritos, talvez por uma extensão, essa não é uma frase de Kardec, mas por uma analogia, nós poderíamos dizer que a dúvida em relação à eficácia do passe, ela começa a partir do quê? Né? Da ignorância em relação ao perispírito, como foi citado aqui, né, na apresentação anterior, né, do senhor sobre a questão, né, do perispírito, o que ele realmente é, né, a sua amplitude. Tá? Então nós poderíamos dizer, tá, que é a partir da ignorância sobre o que é o perispírito, né, que a gente não consegue explicar o passe, ou pelo menos como ele de fato é. E às vezes a gente explica como a gente acha que ele é. Tá? Mas nós poderíamos ir mais longe. Né? A gente começa a entender que a compreensão do passe espírita, né, ele obrigatoriamente passa pelo quê? Nós compreendemos o espírito e os seus atributos, que está lá remetendo-nos, né, lá no princípio, lá no curso básico, né, uma das aulas iniciais do curso básico é nós estarmos falando sobre os atributos do espírito. Porque se nós estamos falando que o ser encarnado é esse composto do espírito, o perispírito e o corpo, tá? Elas não são a mesma coisa, são coisas muito diferentes. Tá? E essa diferença, né, a interpretação, a análise que nós devemos fazer é basicamente o espírito compreendendo a partir dos seus atributos, o perispírito compreendendo a partir do quê? Das suas funções e das suas propriedades, até que nós consigamos chegar ao corpo físico a partir dos seus atributos, tá? Ou melhor, das suas propriedades. Então, quando a gente entende esse pacote aqui, né, ou seja, propriedades do corpo, da matéria, né, o perispírito em relação às suas propriedades e funções, né, e o espírito em relação aos atributos, a gente começa, né, a dar os primeiros passos, né, para a gente avançar na compreensão do passe espírita. Quando falta isso, ou quando esse conhecimento é incompleto, gente? Se nós imaginarmos, né, que nós não temos o suficiente, não temos suficientemente, né, amadurecido ou compreendido, né, esses princípios elementares, essas premissas aqui, o que nós diríamos? Né? Talvez nós diríamos, né, que na falta disso é que surgem os mitos. Ou será que o Espiritismo não tem mitos? Ou será que na prática espírita do passe não existem mitos? Existem muitos mitos. Tá? Mas o que é um mito na verdade? O mito na verdade, vamos pensar dessa forma, né? Normalmente o mito nasce das narrativas. Alguém começa a falar, o outro repercute aquilo que o outro fala, e quando você vê, todo mundo está falando daquilo, e se você perguntar onde começou, ninguém sabe, mas todo mundo faz e todo mundo fala isso. Então os mitos, eles sempre nascem das narrativas. E o que alimenta os mitos são as fantasias. Mas por que as fantasias alimentam os mitos? Pela ausência do conhecimento. Então, quando a gente pensa nos mitos, né, a gente tem que compreender o seguinte: uma hora eles aparecem, e o cristianismo ele está cheio de mitos, e a doutrina espírita que veio na extensão dele, ou como complemento, entendeu? Nós acabamos trazendo alguns mitos que são remanescentes lá daquele passado. Tá? Mas os mitos, invariavelmente, eles sempre caem. E por que os mitos caem? Porque eles não têm sustentação. Eles não se sustentam por fatos objetivos. O
assim, porque quase sempre, quando caem os mitos, o que acontece, gente? Levantam-se dogmas. E os dogmas têm vida mais alongada do que os próprios mitos. E nós precisamos compreender isso. Porque a doutrina espírita, né, quando ela surge com o objetivo, né, exatamente de se contrapor a determinados dogmas, que se contrapõem à razão, à lógica e ao bom senso. Então é muito importante nós compreendermos essa primeira parte. Por quê? Porque quando a gente fala em termos da imposição de mãos, nós falamos a respeito do passe espírita, tá? Nós não fugimos à regra em relação a determinados mitos que existem. Tá? Vamos pensar em alguns, por exemplo. Tá? A questão de que o passista deve pegar os fluidos lá em cima, gente. Né? Como foi explicitado aqui, nós somos cercados pelos fluidos. Então esse gesticular, de eu ter que ir buscar o fluido, né? Isso é uma convenção. E nós devemos separar o que é convenção humana do que é uma premissa da aplicação do passe. Vamos pegar um outro exemplo. Né? A questão é que o paciente não pode cruzar as pernas e os braços. Tá? Também é uma convenção que a casa aplica e ela procura direcionar os seus assistidos dessa forma. Tá? Mas volto a dizer, uma premissa, o trabalho não significa, ela não deve se confundir com aquilo que são convenções regulatórias das casas espíritas e dos seus respectivos trabalhos. Vou pegar um outro exemplo, né? Que o passista não pode tocar no paciente. Né? Em algumas casas, que às vezes nós já fomos visitar, né? O passista não podia dar sequer, né, aquele toquezinho no ombro, como foi citado aqui, né, de falar, já acabou o passe. Por quê? Porque na convenção humana do trabalho, entendeu? Você não pode tocar no paciente, né? Vamos chamar dessa forma. Tá? E vamos também compreender, né, a questão, né, de que o paciente deve estar com as mãos viradas para cima. Né? Porque se ele estiver com as mãos viradas para baixo, ele não recebe a aplicação do passe. Pergunto, né? Isso são premissas do passe ou são convenções humanas que foram se arrastando ao longo do tempo e acabaram se tornando mitos dentro da aplicação do trabalho? Muitas delas nós vamos verificar, né, que elas são mitos. Por quê? Porque elas não se sustentam pela ciência. E nós não podemos esquecer que a ciência espírita, que o espiritismo, ele é ciência espírita também. Tá? Mas vamos em frente. Né? Toda vez que nós encararmos ou nos defrontarmos com a análise de tantos, citamos apenas alguns aqui, poderíamos citar outros mitos, né, que nós temos no passe, nos trabalhos, nas reuniões mediúnicas, né, nos atendimentos fraternos, na oratória pública. Né? O espiritismo, ele tem muito ainda a se depurar de muita coisa que não pertence à sua origem, mas que foram sendo encampadas pela nossa interpretação humana. Tá? Então, a partir daí, toda vez que nós pensarmos nos tais mitos e fantasias, nós temos que compreender que as fantasias, gente, elas são muito fáceis de você enxergar. Por quê? Né? É como nós imaginarmos lá, né, a história da cegonha trazendo o bebezinho. Né? Se eu falar isso com uma criança hoje, né, ela vai dar risada de mim. Tá? Por quê? Porque uma coisa é evidente, e ela sabe, né, que não é a cegonha mais que traz o bebezinho. Tá? Então, a fantasia é muito fácil de você enxergá-la. É muito diferente em relação ao mito. E eu peguei ali a questão do ovo e da galinha, né? Por quê? Né? Quem nasceu primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? Nós não vamos definir, também não somos nós que vamos definir aqui nesse momento quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Tá? Mas existe toda uma parte mística, né? Todo um mito que está a partir disso. Qual é a diferença que nós queremos mostrar aqui? Tá? Que a fantasia, ela é muito evidente e ela é fácil de ser debatida, mas o mito nem sempre, e muitas das vezes o mito se confunde com a verdade. Tá? Mas é só a verdade, gente, que se levanta ao longo do tempo e que se sustenta por si só.